A paz do Senhor, meus irmãos, é com muito prazer que eu venho nesta oportunidade trazer uma meditação bíblica. Espero que todos estejam bem, você e a sua casa sejam abençoados nesta oportunidade. Por bondade, peço a gentileza de acompanhar a leitura bíblica, Êxodo capítulo 3, no versículo 5, que diz: Continuou Deus, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler um texto onde nos fala de um compromisso de Moisés com Deus. Moisés chegara ao momento mais importante da sua vida. Deus queria falar-lhe e usá-lo para tirar Israel da escravidão do Egito. Quando ele, Moisés, deu passos para se aproximar de uma sarça em chamas, lugar onde Deus falava, ele recebe a ordem: tira a sandália dos pés. Tirar as sandálias tem alguns significados. E o significado que eu quero trazer aos irmãos hoje, nessa oportunidade, ela tem uma forte conotação de compromisso. Moisés, como príncipe do Egito, sabia muito bem o que era tirar as sandálias na presença de alguém, pois como príncipe não recebia ninguém calçado em seus aposentos. Para entrar no aposento de um príncipe tinha que ser servo e íntimo, porque só entrava no aposento de Moisés, lá no Egito, quem era-lhe íntimo, em quem ele tinha muita confiança. Tirar as sandálias, ela é uma declaração de dependência. Tirar a sandália é fechar um acordo. E aqui Deus fecha um acordo mútuo com Moisés. Interessante que quando alguém tem um compromisso com aquilo que Deus dá, coloca suas mãos para realizar, essa pessoa, cumprindo esse compromisso, ele é abençoado. Pois nós vemos resultado, o lucro que nós temos quando nós nos comprometemos com Deus. Nos comprometemos com a missão que temos, que Ele nos dá em nossas mãos. E nós podemos ver rapidinho aqui, meus irmãos, sem perca de tempo, no versículo 7, nós vamos ler o quê? Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço o seu sofrimento. Nesse versículo 7 do capítulo 3, nós vemos já o lucro, o resultado que Moisés obteve com o compromisso que ele tinha acordado com o próprio Deus. Primeiro, Deus vê. Tenho visto a aflição do meu povo. Deus está vendo. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, no versículo 3, o Senhor Deus vê o que está acontecendo em toda parte. Ele está observando todos, bons e maus. A palavra também nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar conta. Deus vê o sofrimento, Deus vê a sua aflição. Você tem um compromisso com Deus. Continue, não desanime, porque tudo aquilo que acontece, Deus está acompanhando. Então o lucro, o resultado que nós temos de assumir um compromisso com Deus, saber que nós vamos colher. Então nós vemos resultado, lucro. E Moisés, no verso 7, nós vemos que Deus estava vendo o sofrimento do seu povo. Outra coisa interessante, Deus ouve. Tem ouvido o seu clamor. Então, se o meu povo, que pertence a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os enviarei do céu, perdoarei os seus pecados e farei progredir de novo. Deus ouve. Deus ouve é um resultado do compromisso que nós temos com Ele. Então não se desespere, não entre em pânico, Deus está ouvindo. E outro, no próprio versículo 7, nós vemos o terceiro lucro, o terceiro resultado. Primeiro, Deus vê, Deus ouve, mas também Deus conhece. Porque conheci
olha só, as suas dores. Deus conhece quem é você, Deus conhece a sua localização, Deus conhece a sua situação, Deus conhece a sua dor. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus, Ele se compromete e Ele cumpre com os seus compromissos. Nós, quando recebemos de Deus algo para fazer, assim como Moisés, Deus se apresenta a ele nessa sarça ardente e fala com ele, porque Deus queria usá-lo para tirar o seu povo da escravidão do Egito. E nós vemos resultados, são outros mais resultados. Deus é com ele, Deus prospera, Deus desce. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo nessa oportunidade, que tem um compromisso com Deus, continue. Não desfaleça. Entenda você que Deus está vendo. Deus está ouvindo. Deus conhece a sua dor. Deus ouve, tem ouvido o seu clamor. Continua, pois Deus é contigo, Deus é conosco. Neste momento eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede, nessa oportunidade, estar aqui, olhando esse texto bíblico, meditando e saber que quando nós nos comprometemos com a obra de Deus, com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, Deus, Ele está nos abençoando, pois na caminhada, nos desafios, nós vamos ver resultados. Os resultados que nós encontramos quando temos um compromisso com Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nessa oportunidade, eu quero pedir a sua bênção em favor de todos aqueles que estão ouvindo, meditando e estão, Senhor Deus, recebendo essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo, nos dê força, nos dê capacidade, nos ajuda a cumprir, Senhor Deus, com a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a nós todos e até a próxima oportunidade. Amém.